E aí, tudo bom? Você conhece aquela história do jovem rico? É, aquele jovem rico que se aproximou de Cristo e que queria saber o que precisava fazer para obter a vida eterna? Pois é, nós temos muito mais desse jovem rico em nossa vida do que imaginamos. E eu não estou falando de bens materiais. Meu nome é Adriano Pereira. Este é o canal Meu Propósito. Qual é a primeira coisa que eu gostaria de pedir para você? Para que você se inscreva no canal. Que você se inscreva no canal, que você acione o sininho das notificações para todas e que você assista esse vídeo na íntegra, que você comente, que você dê o joinha, que você participe e que você recomende esse canal para outras pessoas. Dessa forma, você vai estar contribuindo para a edificação do reino de Deus. Você vai estar contribuindo para que as pessoas elas possam entender, que elas possam ouvir mais as palavras dos profetas. O título desse comentário de hoje, do discurso de hoje, é O Maior de Todos os Bens, do Elder Jeffrey A. Holland, do Coro dos Dois Apóstolos. E qual seria, Adriano, o maior de todos os bens? Logo de cara eu já vou dizer, a vida eterna. A vida eterna é o maior de todos os bens. O Elder Jeffrey A. Holland, ele iniciou o discurso dele falando daquela passagem em Marcos, no capítulo 10, versículo 17 ao 22, do jovem rico. Sim, aquele jovem que se aproximou de Cristo, que falou: Mestre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com essa passagem das Escrituras, nós lembramos: olha, não pode ser rico, não. Não é isso. Meus queridos, é o seguinte, não existe pecado em você ser rico. O pecado existe em você colocar o coração nas riquezas. O pecado existe quando as riquezas são mais importantes do que o Senhor, do que o nosso Pai Celestial, do que Jesus Cristo, do que o Evangelho, do que os mandamentos. É aí que está o pecado, tá bom? E o outro ponto é o seguinte, que nós observamos nessa escritura, a necessidade dos pobres. Só que o Elder Holland, ele nos lembrou de um terceiro ponto, Qual seria o terceiro ponto? O que o jovem rico não estava disposto a fazer? Ele não estava disposto a ter uma devoção total e sem reserva a Cristo. Ele não estava disposto a ter uma devoção total e sem reservas a Deus. A minha pergunta é a seguinte: será que você tem uma devoção total a Deus? Será que eu tenho uma devoção total a Deus e a Cristo? Será que realmente eu estou dentro? Essa foi a expressão que o Jeffrey Holland falou em relação aos jovens. Será que realmente eu estou dentro ou estou fora? No versículo 21 desse mesmo capítulo 10 de Marcos, Cristo, após o jovem ele falar que guarda os mandamentos desde a mocidade, Cristo amou. E sim, você pode dizer: nossa, eu guardo os mandamentos desde a primária, eu guardo os mandamentos desde que me batizei, eu procuro guardar os mandamentos a todo momento em minha vida. E nós somos amados tanto pelo Pai Celestial como por Cristo por guardar os mandamentos, sim. Mas será que ainda não nos falta algo? Foi isso que Cristo falou para o jovem: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que é que nos falta? O que é que está faltando na minha vida para que eu possa me aproximar mais do Senhor? O que é que está faltando na minha vida para que eu possa me aproximar mais de Cristo? E talvez você diga: eu tenho a síndrome de Gabriela. Qual é a síndrome? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. E na verdade não deve ser assim. Porque em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, diz que ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto de herdar o reino de Deus. Ninguém é apto se simplesmente tem uma vida, decidiu nas águas do batismo mudar aquela vida,
Mas não, volta a outra está olhando para trás. Volta a outra está dizendo, não. Se você decidiu seguir a Cristo, então é necessário que nós possamos mudar, converter, mudar nosso coração. Então não é olhar para trás, eu preciso melhorar nisso aqui, ainda me falta isso, então é isso que eu vou trabalhar. E eu digo mais, o Elder John Holland disse, olha, não se preocupa na questão de mudar, porque Deus, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, eles são especialistas em perdoar, especialistas em perdão. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. O que ainda me falta? O Elder Holland, ele pegou uma situação, tá? Uma situação em que talvez muitas pessoas precisam mudar e que não estão fazendo. Porque os discursos da conferência eles são assim, irmãos. A autoridade ela vai começar com uma história, ela vai preparar todo o caminho, vai preparar o seu coração até um ponto que ela vai dizer: o ensinamento que eu estou passando é esse aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então o Elder Holland ele pegou, ele falou toda essa história do jovem rico, toda essa situação de que existe algo que precisamos melhorar, de toda essa situação de que muitas vezes nós não estamos tendo uma devoção total e sem reserva a Cristo. Porque existe muitos, aí esse foi o tópico que ele falou, existe muitos grupos, existe muitos subgrupos, existe muitas tribos digitais, existe pessoas de várias identidades políticas que estão se tratando com hostilidade. Aí eu pergunto, quando o seu irmão, o irmão, filho da mesma mãe, filho do mesmo pai, parente, quando o seu amigo, quando o seu filho falam sobre política, como é que você reage? Será que você reage de uma forma agressiva? Será que você se exalta? Quando fala sobre a religião em si, com uma outra pessoa, com um amigo que ele não recebe de uma forma tão boa. Como é que termina essa história? No que diz respeito aos comentários, às conversas nas redes sociais, você tem agido de uma forma não agressiva? E aí o Elder Holland falou, será que não podemos buscar uma vida mais elevada e mais sagrada? Será que não podemos encontrar e buscar uma vida mais elevada e mais sagrada? Qual é a chave para mudar tudo isso? E ele falou, lá em 4 Nef, no versículo do capítulo 1 do versículo 15. 4 Nef 1:15. O povo vivia em paz porque não havia contendas entre eles. Mas será que não existia diferenças de opiniões? Existia sim. Só que o Senhor, a Cristo, estava em primeiro lugar. Eles amavam a Deus e a Cristo sem reserva. Então havia diferenças sim, mas isso não ia chegar ao ponto da agressão, isso não ia chegar ao ponto da discussão. Eles amavam ao Senhor sem reservas. Então, lembra do primeiro mandamento? Pois é. O povo de Nef, quando é dito que não havia um povo mais feliz, e isso porque não havia contendas, foi quando eles aprenderam que Deus estava em primeiro lugar, que eles precisavam amar a Deus. E quando eles amaram a Deus, e isso não quer dizer que não existia diferença de opiniões, mas o Senhor estava acima de tudo. Então, quando eles amavam a Deus, consequentemente, e só a partir daí, eles tinham condições de amar ao próximo. Você entendeu? Então, evite contendas. Não discuta sobre política, não discuta, não gere contendas, não busque contendas. É isso que o Elder Holland está falando. Será que isso não falta na nossa vida? Será que isso não é o que está nos faltando para que nós possamos obter a vida eterna, o maior de todos os dons? Eu oro
para que nós possamos ter sucesso naquilo que o jovem rico falhou. Nós precisamos ter uma devoção total ao Senhor, sem reservas. E só assim nós obteremos o maior de todos os dons, o maior de todos os bens, que é a vida eterna. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilhe. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.